Você que está nos acompanhando em sua casa, separe esse momento agora para a gente ter um tempo de edificação na palavra de Deus, amém? Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 1, quero ler com vocês a partir do versículo de número 15, amém? Efésios capítulo 1, versículo 15 em diante. Paulo nos chama a atenção, quando ele expressa aqui a alegria de saber como os irmãos de Éfeso estavam de fato manifestando a graça de Deus na vida deles, porque a Bíblia diz aqui que eles expressavam o amor de Cristo uns pelos outros, amém? E que bom, né? Nós temos uma igreja numa região, numa localidade que pode ouvir naqueles dias, ou que pôde ouvir naqueles dias, da parte do apóstolo Paulo, que era tão firme nas suas palavras, né? tão incisivo. Paulo tinha uma visão muito cirúrgica das coisas, ele era capaz de discernir com profundidade as coisas que de fato estavam acontecendo, e ele era capaz de exortar e confrontar com muita precisão e pontuar assim, né, de uma maneira muito precisa o que de fato estava acontecendo, o que de fato estava atrapalhando e aquilo que deveria ser estabelecido para que de fato aquilo fosse vencido, resolvido, tratado, para que os irmãos em Cristo pudessem se desenvolver e continuar expressando esta vida de Cristo. E aqui ele fala: por isso também eu tenho ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos. Então uma igreja que traz em si fé e amor. E eu me lembro de Coríntios, quando Paulo fala que há três coisas que permanecem: a fé, a esperança e o amor. E ele segue dizendo assim, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Vamos parar um pouquinho aqui nesse texto, e daqui a pouco nós vamos ler os versículos posteriores, mas eu quero tomar essa palavra de Paulo aqui, quando ele declara que ele não cessa de orar para que os irmãos de Éfeso, uma igreja que estava operante na fé e no amor, possam experimentar a cada dia, da parte de Deus, um nível maior de sabedoria, que só pode ser dado por meio da ação do Espírito Santo. Então ele diz: eu quero que vocês recebam o espírito de sabedoria e de revelação. Duas palavras que são chaves, que são fundamentais para que nós possamos de fato viver uma vida de êxito em Cristo, de vivermos uma vida de vitória em Cristo. Não é possível nós acessarmos todos os recursos das riquezas insondáveis de Deus que há em Cristo, se nós não operarmos por meio do espírito de sabedoria e revelação. Fala comigo: sabedoria e revelação. E fica muito claro aqui nas palavras de Paulo que esse nível de sabedoria, esse nível de revelação não pode acontecer de forma humana, não se conquista por obra humana, não é algo que nós simplesmente desenvolvemos no nosso intelecto, na nossa capacidade de entender as coisas, porque isso é sabedoria humana. Então ele está falando de uma classe de sabedoria, de uma classe de revelação que só pode ser dada por Deus, mediante a obra do Espírito Santo na vida de cada filho de Deus, amém? E tudo isso para produzir um só resultado. Qual resultado? Produzir em mim e em você o conhecimento de Cristo. Fala assim comigo: conhecimento de Cristo. E eu quero chamar a atenção de vocês aqui para essa expressão, conhecimento de Cristo, mediante a ação do Espírito de revelação e Espírito de sabedoria que opera em nossas vidas, mediante a obra do Espírito Santo.
O Espírito Santo é que faz essa obra. É o Espírito Santo que dota cada filho de Deus com sabedoria do alto e com revelação que vem dos céus, que vem de Deus, para que nós possamos ter pleno conhecimento dele. E está falando do conhecimento de quem? De Deus, de Cristo. Agora, não é conhecer a respeito de Cristo. Há uma diferença entre conhecer a Cristo e ter o conhecimento de Cristo operando na sua vida. Tem muita gente que conhece a Cristo. Estão comigo? Muitas pessoas que conhecem a Cristo, que têm uma definição na sua mente a respeito de quem Cristo é. Já leram as Escrituras, já ouviram a palavra de Deus e chegaram a um entendimento, porém um entendimento humano de quem é Cristo. Porém há uma diferença entre você conhecer a Cristo, e isso é bom, é necessário, mas o mais importante quando você chega ao conhecimento de Cristo, é que você possa ter o conhecimento de Cristo operando na sua vida. É isso que vai nos distinguir, é isso que vai fazer toda a diferença nas nossas vidas. Quer dizer, não é simplesmente você conhecer algo pelo teu intelecto, não é apenas conhecer algo a respeito das coisas de Deus e da sua palavra com o teu entendimento humano. É tentar de tratar aquilo que Deus fala na sua palavra e definir a essência e a natureza daquilo que Deus fala por meio da sua compreensão humana. O que acontece é que nós vamos gerar algumas definições, nós vamos ter algumas interpretações, se for com o nosso intelecto, com o nosso entendimento humano, que irão provocar, na verdade, nas nossas vidas, preferências, diferenças, separações, facções. Porque quando Paulo fala, por exemplo, sobre a operação da sabedoria de Deus, vocês me acompanham? E da sabedoria humana, ele diz assim: olha, a sabedoria de Deus edifica, a sabedoria de Deus constrói, a sabedoria de Deus unifica, a sabedoria de Deus, ela produz em nós o mesmo sentir, o mesmo tipo de pensamento, porque estamos sendo partícipes de uma mesmíssima revelação. Porém, quando nós operamos com a nossa sabedoria, a sabedoria do homem, o que nós vamos fazer é isso, o que Paulo fala em Coríntios. Alguns vão preferir Pedro, outros vão preferir Apolo, outros vão preferir a Cristo. Quer dizer, vão usar das suas preferências, para dizer aquilo que de fato é aceitável, ou que ele consegue se identificar melhor. Olha, eu não gosto muito da maneira como Paulo prega, porque Paulo é muito duro nas suas palavras. Eu gosto mais do jeito de Pedro pregar, porque, Pedro sim, Pedro andou com Jesus, né? Pedro esteve ali no Getsêmani, Pedro viu coisas que Paulo não viu. Então, há preferências. Na nossa sabedoria humana, nós vamos agir de acordo com as nossas preferências, com base no nosso entendimento, daquilo que é aceitável, daquilo que parece ser melhor para nós. Faz sentido o que eu estou falando para vocês? Então, o que acontece? Porque a igreja de Coríntio estava operando com a sabedoria humana, havia entre eles divisões, havia entre eles partidos, havia entre eles separações. Eles não eram um só, porque a sabedoria de Deus produz unidade. Agora a nossa sabedoria, a sabedoria do homem, vai provocar divisões, vai provocar separações, facções entre nós, porque uns gostam de um jeito, outros gostam de outro. Amém? Uns acham que o culto tem que ser assim, outros acham que o culto tem que ser assado. Uns preferem tal tipo de igreja, outros preferem outros tipos de igreja. Então tudo isso é com base em alcançarmos as coisas de Deus com o nosso intelecto humano, com o nosso entendimento humano. Mas quando nós recebemos a sabedoria de Deus mediante a obra do Espírito Santo, a nossa preferência é só Ele, é Cristo, e se converge para Cristo, amém, estou nessa, é isso que eu aceito, é isso que eu quero. Por que há divisões entre nós? Por que há separações entre nós? Por que há tanta confusão entre nós, irmãos? Nunca na história humana nós temos um nível de sabedoria operando como nos dias de hoje.
É só você olhar para o campo da ciência, é só você olhar para o campo da tecnologia, a capacidade em que a sabedoria humana chegou a níveis extraordinários de descobertas. Sim ou não? O mundo está cheio de pessoas sábias, de pessoas entendidas, de pessoas habilidosas, prêmios nobres da paz, de descoberta na área da ciência, na área da tecnologia, na área das políticas humanas e tantos outros assuntos, inclusive no que concerne aos assuntos religiosos também, há tanta sabedoria humana. Talvez sejam estes os dias em que nós estamos vivendo, que foi profetizado por Daniel e que está registrado lá no seu livro, que nos últimos dias o saber de muitos se multiplicariam. O saber humano está se multiplicando. Olha só, hoje nós estamos fazendo um culto aqui e podemos alcançar pessoas no outro lado da terra, do outro lado do mundo, de uma maneira simultânea ao que estamos fazendo aqui, por conta da tecnologia. Sabedoria humana, a sabedoria humana em si mesma não é má, não é ruim, mas a sabedoria humana opera dentro de uma limitação, e eu provo isso para você. Tanta sabedoria, e talvez não há uma geração como a nossa que tenha um nível de sabedoria tão grande como essa, e há tanta confusão, gente, há tanta confusão. É ou não é verdade? Tanta sabedoria e ao mesmo tempo tanta confusão. Por quê? Porque essa é a sabedoria humana. Agora, a sabedoria de Deus, quando opera em nós, os frutos disso são outros, são frutos espirituais e não carnais. Porque Paulo diz para os irmãos em Corinto: vocês são carnais. Já pensou se eu chegasse aqui no altar e eu olhasse para vocês e dissesse: irmãos, eu não posso tratar vocês como espirituais, eu não posso tratar vocês como pessoas maduras em Cristo, vocês são carnais. Como carnais, vocês parecem meninos que ficam disputando, que ficam discutindo, sabe, que ficam defendendo as suas preferências, com picuinhas, com isso e etc. Entende o que eu estou falando? Nós não temos isso aqui na nossa igreja. Isso acontecia na igreja de Corinto, porque eles operavam da sabedoria humana. Paulo disse: quando eu estive entre vocês, eu não preguei a sabedoria humana, eu preguei a sabedoria divina, a sabedoria de Deus, a saber, a cruz de Cristo, loucura para os homens, mas sabedoria de Deus. Não tive entre vocês com palavras de sabedoria humana, com persuasão humana, com uma grande oratória, ao ponto de levantar argumentos convincentes que vocês não pudessem contradizer. Não, eu estive entre vocês com a sabedoria de Deus, para que a fé de vocês não se apoiasse nas coisas humanas, passageiras, limitadas, mas que a fé de vocês estivesse de fato apoiadas no poder de Deus, que prevalece sobre todas as coisas. Se nós botamos a nossa fé no conhecimento da sabedoria humana, em algum momento isso vai nos faltar, em algum momento isso não vai gerar resultados. Mas a sabedoria de Deus, quando opera na minha vida e na sua vida, é poder de Deus, e contra o poder de Deus nada pode vencer, nada pode prevalecer. Posso ouvir um amém? Sabedoria de Deus. Então vocês começaram bem, vocês começaram alicerçados na sabedoria de Deus, apoiados no fundamento da sabedoria de Deus, mas vocês se desviaram disso, porque eu ouço entre vocês falatórios, ao ponto de não discernirem e serem capazes de julgar o pecado que havia entre eles. Coisas horríveis estavam acontecendo na igreja local de Corinto, e eles não eram capazes de discernir o pecado que ali estava, porque estavam operando com a sabedoria do homem. E agora Paulo está falando, se referindo a uma igreja, a qual ele não cessa de orar, amém? Para que eles tenham espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento de Cristo. Fala assim comigo: conhecimento de Cristo. E isso não é privilégio de alguns só, não, de alguns seletos entre nós.
A sabedoria de Cristo não é para operar só na vida dos apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres, diáconos, ministros de adoração ou qualquer outro ministério na casa do Senhor. Não, a sabedoria e a revelação é para operar em todo filho de Deus, em todo aquele que foi feito filho de Deus. Deixa eu ver aqui, quantos de vocês de fato sabem que são filhos de Deus? Então fala assim comigo: a sabedoria e a revelação do alto é para mim, para que o conhecimento de Cristo opere nas nossas vidas. Olha que coisa linda. Então eu não vou definir as coisas de Deus com base no meu intelecto, com base no meu raciocínio, com base nos argumentos que já foram construídos na minha mente. Não, eu tenho que me despojar de todo conceito e de toda definição que eu trago de mim mesmo, das coisas de Deus. E eu quero chamar a atenção para algo muito específico aqui. Dentre tantas coisas, uma coisa que eu preciso operar com a sabedoria e revelação de Deus é o que é a igreja de Jesus. Qual é a verdadeira natureza da igreja de Jesus? Qual é a verdadeira essência da igreja de Jesus? Porque, queridos, há tanta confusão no que concerne a definir o que é igreja. O que significa igreja para você? É possível que cada um de nós aqui tenhamos uma definição particular, pessoal, do que representa a igreja para nós, do que significa a igreja para nós. Porém, a questão é: o que significa a igreja para Deus? O que significa a igreja para Cristo? O que Ele quis de fato dizer quando Ele declarou essas palavras que foram registradas por Mateus no capítulo 16: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu não sei se você sabe, mas a única vez em que a palavra igreja é mencionada por Jesus é no livro de Mateus. Você vai encontrar a palavra igreja nas epístolas, você vai encontrar a palavra igreja no livro de Atos, e principalmente no livro de Apocalipse. Já começa falando sobre 7 igrejas, amém? Mas, por Jesus, Ele usa apenas 2 vezes a palavra igreja, e que só é registrado por Mateus. Uma está no texto de Mateus 16, quando Jesus fala: eu edificarei a minha igreja. Outra no capítulo 18, que Jesus está falando a respeito da igreja, e ele fala da igreja aí em outro nível, porque ele diz: olha, o que vocês concordarem, os céus vão concordar, aquilo que vocês de fato estabelecerem, vai ser estabelecido. Lembra? E ele está usando a palavra igreja aí no contexto de correção, quando alguém está em pecado e como deve ser tratado isso. Então 2 vezes só, gente, porque me parece que os discípulos tinham uma vasta compreensão do que significa igreja, do sentido dessa palavra igreja, porque senão Jesus iria ter que explicar o que era igreja, Jesus teria que definir para eles o que era igreja, e ele não faz. Por quê? Porque isso tem que ser discernido pelo Espírito, isso tem que ser discernido e definido pela sabedoria e revelação que vem de Deus, mediante a obra do seu Espírito em nossas vidas. Estão me acompanhando? Então ele está dizendo: recebam o Espírito de sabedoria e revelação. E aí ele segue dizendo, acompanhem comigo por favor, no versículo 18: iluminados os olhos do vosso coração. Porque a pior coisa que tem é termos olhos e não sermos capazes de ver. E não está falando de visão natural, está falando de uma visão espiritual. Então ele está falando de um tipo de visão que só é produzida por meio da sabedoria e revelação que vem de Deus. Porque se nos faltar essa sabedoria, essa visão espiritual, nós vamos operar pela visão natural. E aí é que vem as separações, e é aí que vem as preferências, é aí que vem as opiniões e as divergências de opiniões
porque cada um de nós temos a nossa opinião, cada um de nós temos a nossa experiência, cada um de nós temos a nossa interpretação. Não vamos olhar dessa forma. Eu quero que vocês tenham os olhos do vosso coração iluminados, que haja clareza na tua visão espiritual. Amém? Digam glória a Deus. E aí ele segue dizendo: para que você e eu, olha aqui, os olhos do vosso coração iluminados, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento. Se você abraçar o teu chamado com o teu entendimento humano e não receber sabedoria e revelação de Deus a respeito do poder, da esperança que existe nesse chamado, você pode desistir em algum momento, você pode abrir mão em algum momento, você pode, no momento de dificuldade, de tropeço, de escândalo, de decepção, de mágoa, você pode abrir mão do teu chamado. Você pode simplesmente permitir que a tua razão crie uma lógica e você se justifique por meio dessa lógica, que aí gera um argumento dizendo: não, eu deixei porque eu tinha que deixar. Você não tinha que deixar. Você não pode abrir mão. Mas para que eu ganhe essa força que me motive a passar o que tiver que passar e não abrir mão do meu chamado, eu preciso da revelação e sabedoria do Espírito Santo. Porque senão eu vou fazer como Saul, que tinha uma grande herança sobre a vida dele, mas vende essa herança a troco de lentilhas, porque não deu valor àquilo, dizendo: o que me importa esse chamado? O que me importa essa herança? O que me importa esse tipo de bênção na minha vida, se eu estou agora passando fome, se eu estou agora em dificuldade, se eu estou agora sendo perseguido, se as pessoas não me entendem, se as pessoas me fizerem mal? E você pode achar qualquer tipo de justificativa para operar na tua sabedoria humana, mas se a sabedoria de Deus está operando nesse momento, então, querido, você não vai abrir mão, porque você sabe qual é a esperança do teu chamado. Você sabe da força, do poder que há na esperança que o teu chamado produz. Chamado esse que não foi realizado por homens, que não foi decisão humana. Chamado esse que foi feito pela soberania e deliberação do próprio Deus. Queridos, tivera oportunidade para explicar a vocês, tempo para poder explicar a vocês o valor dessa palavra chamado, o significado dessa palavra chamado, a grandeza desse chamado de Deus na minha vida e na sua vida, que infelizmente muitos de nós não valorizamos, não damos importância, abrimos mãos em algum momento por conta da dificuldade. Mas eu quero te dizer, isso é tão grandioso, isso é tão poderoso, que Deus revele a você, que Deus ilumine os olhos do teu coração a cada dia, para que você conheça a esperança do teu chamado, do chamado que Deus fez na tua vida, da convocação que Deus fez na sua vida. Sabe quando você sente aquele desejo, a necessidade, digamos assim, e é um impulso que vem de dentro de você, que você precisa entrar em um local, seja uma loja, um mercado, e comprar alguma coisa? As irmãs sabem o que eu estou dizendo. Nunca ninguém sentiu essa vontade? De comprar alguma coisa diferente, alguma coisa especial para você, só que você ainda não sabe exatamente o que é. Já aconteceu isso com você? Já ou não, gente? Por favor, vocês foram para o céu? E eu não. Todos nós, uma vontade de comprar algo que você nem sabe o que, mas aí você entra para procurar, amém? Você não tem aquele compromisso de que eu preciso achar isso, mas você sente que precisa achar algo, você precisa encontrar algo, e aí então você sai para procurar esse algo. E aí você entra numa loja, e você começa a olhar uma coisa, você começa a olhar outra coisa, e de repente quando você olha para algo, aquilo enche os teus olhos.
aquilo comove o teu coração, e você sente a necessidade de adquirir aquilo, de comprar aquilo, porque aquilo ganha valor aos teus olhos. Mas o valor não está naquilo, o valor está no fato de você ter escolhido aquilo. E não importa se outros não dão valor, você dá valor, porque você escolheu para si aquilo. Então o valor não está na coisa, mas o valor está no fato de você ter escolhido para si a coisa. Assim é o significado dessa palavra chamado. Deus entrou numa loja chamada mundo e olhou e te enxergou e te viu. Você não valia nada, eu não valia nada, a gente estava ali, ninguém dava importância para a gente era vil, a gente era desprezível, a gente era fraco, a gente era nécio, mas Deus escolheu a mim e a você para Ele. Deus nos escolheu para si, aleluia. E aí está o valor da minha vida, aí está o valor da sua vida, não de mim mesmo, porque eu sou vil, eu sou pobre, eu sou nécio, eu sou tolo, eu não sou, mas Deus me chamou e pegou a mim e a você que não somos, para confundir aqueles que se acham. Em nome de Jesus, esse é o valor que o chamado confere na sua vida, meu irmão, minha irmã. O teu valor não vem de quem você é, o valor teu vem do fato de Deus ter te escolhido para Ele. Deus nos escolheu para Ele, Deus nos escolheu para Ele. Nós estávamos lá no mundo perdido, ninguém dava valor para a gente, ninguém dava importância para a gente, a nossa vida não tinha valor, não tinha identidade, e Deus foi lá e disse: eu vou comprar para mim, vou comprar. E não foi com prata, não foi com real, não foi com dólar, não foi com ouro, foi com o sangue precioso de Jesus Cristo. Ele nos tomou para si. Diga assim comigo: eu sou dele, esse é o chamado, eu sou dele. Como abrir mão desse chamado? Operando na sabedoria humana. Mas se eu tenho os olhos do meu coração iluminados, levanta as tuas mãos assim comigo, diga assim: Espírito Santo. Você em casa, diga comigo: Espírito Santo, ilumina os olhos do meu coração com espírito de sabedoria e de revelação, para que eu conheça a esperança do meu chamado. Aleluia. A gente tem que se dobrar todos os dias com o nosso coração diante de Deus e rogar: Senhor, me dá a sabedoria. Se alguém tem falta de sabedoria, peça que Deus dá. Não a sabedoria humana, não a sabedoria sensual, que é produto dos nossos sentidos naturais, que é diabólica, diz Tiago. Não o nosso, o da Bíblia. Amém? Tiago fala que a sabedoria humana, ele diz assim: sabedoria humana é animal, e a palavra animal ali é no sentido de sensual. Amém? Porque está ligada aos sensos. Amém? Senso no sentido de sentidos, é obra da carne, opera na carne. Então opera de acordo com as preferências daquilo que os nossos olhos veem, daquilo que os nossos ouvidos ouvem. Amém? Você gosta de todos os tipos de comida? Você gosta de todos os tipos de cheiro? Você já entrou numa loja de perfumaria e provou um perfume caro e você torceu o nariz e diz: como é possível pagar um preço tão alto por um perfume tão fedido? E ó, frasquinha desse tamanho. Faz sentido o que eu estou falando? Alguém já teve esse tipo de experiência? Mas tem gente que vai lá e compra e paga o preço que for, porque tem preferência. Ao seu sentido, no caso, ao seu olfato, aquilo é agradável, ele se identifica, ele gosta. Então fala assim comigo: os nossos sentidos nos dividem, nos separam, operam com preferências. Amém?
tem percepções diferentes. Duas pessoas olham para a mesma coisa e cada uma tem uma interpretação diferente. Isso é sabedoria humana. Nós estamos aí, não tem como sair disso. Mas porém, no que concerne às coisas de Deus, nós precisamos da sabedoria do alto operando por sobre a nossa sabedoria humana. E eu posso acessar isso na minha vida. Você pode acessar isso na sua vida. Fala assim comigo: saber, conhecer. Por que essas duas palavras são bases aí, sabedoria e revelação? Porque a revelação é uma informação, digamos assim, que você adquire, um conhecimento que você adquire, que não vem de si mesmo, que não é produto da fabricação dos teus pensamentos, da razão humana, do raciocínio, da lógica humana. Amém? A revelação é um conhecimento, é uma informação a respeito de algo que Deus imparte sobre a tua vida. De outra forma você não tinha como chegar, você não tinha como alcançar, você não conseguiria produzir isso do teu próprio intelecto. Estão comigo? Então, revelação é o conhecimento de algo que você adquire por meio da ação do Espírito Santo, iluminando os olhos do teu coração, ou seja, do teu homem interior. É de algo que vem de dentro para fora esse conhecimento, não de fora para dentro. Amém? Opera desde o teu espírito, e que muda a tua mente, muda a tua percepção. Porém, o que acontece? Você pode ter o conhecimento, a informação, você pode até ter a revelação, e isso é uma parte, mas se você não tiver sabedoria, você não tem a habilidade de aplicar aquele conhecimento, porque é isso que significa sabedoria na sua forma mais básica, é a habilidade de você pegar aquilo que você descobriu, aquilo que você conhece, e aplicar isso na sua vida de tal forma que gera resultados, que produz resultados na sua vida, no ambiente, no lugar. Tem gente que conhece muito, mas na hora de aplicar esse conhecimento não sabe como fazer, não tira proveito disso. Faz sentido o que eu estou falando para vocês? Está ficando claro para vocês essa palavra? Então a gente precisa da revelação, do conhecimento revelacional de Deus operando, mas por conseguinte eu preciso do quê? A sabedoria do alto, para que essa revelação não fique estancada na minha vida, não fique sem efeito na minha vida. Quanta palavra boa você recebe aqui nos domingos, nos outros cultos, é ou não é verdade? Palavra cheia de conhecimento, sim ou não? Mas se você não tiver a sabedoria de Deus para aplicar isso, vai se tornar nulo, sem efeito. E aí você acha que conhece, mas na verdade você nunca experimentou aquilo na tua vida. Isso acontece, irmãos, todos os dias nas igrejas do mundo todo. E não só no momento quando nós estamos aqui, mas quando você se debruça diante das Escrituras, há muita sabedoria aqui. Amém? A palavra de Deus é sabedoria de Deus. E olha, quando você começa a estudar na Bíblia a respeito da sabedoria, você vai ver que é com sabedoria que a gente constrói, é com sabedoria que a gente edifica, não a sabedoria humana, a sabedoria que vem do alto. Amém? Se você quer construir algo consistente, sólido, permanente, duradouro na sua vida, que isso tem que ser feito como produto da ação da sabedoria na tua vida. A Bíblia diz que a sabedoria estabelece fortes alicerces, fundamentos, colunas. Lembra do que a Bíblia fala sobre o temor do Senhor? Que o temor do Senhor é o princípio do quê? De toda sabedoria. É o começo da sabedoria, é quando você traz no teu coração o temor de Deus, quando você sabe reverenciar Deus, honrar Deus na sua vida. Temor não é ter medo de Deus, mas é honra, é respeito, é devoção. Amém, meus queridos irmãos? Estão comigo? Sabedoria e revelação, para que eu possa operar esse chamado de Deus na minha vida, não tornar nulo esse chamado tão poderoso na minha vida. E ele segue dizendo: a riqueza da glória da sua herança nos santos. A riqueza da glória da sua herança nos santos. Fala assim comigo:
eu tenho uma riqueza gloriosa que me foi dada como herança, e essa herança eu acesso nos santos. Eu disse para alguns de vocês esses dias, há muita coisa que você recebe direto de Deus, mas algumas coisas de Deus que você só vai receber na sua vida por meio dos seus irmãos, um dos outros. Por isso nós precisamos nos sujeitar uns aos outros, amém? Orarmos uns pelos outros, chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram, apoiar uns aos outros, ou como diz a Bíblia, suportar uns aos outros. E suportar não é aturar, suportar é prestar apoio. Eu gosto muito daquela figura do pé de tomate. O tomate, quando começa a frutificar, o pé de tomate começa a dar fruto, o tomate é tão pesado que não há estrutura no pezinho do tomate para sustentar o peso. Então você vai numa plantação de tomate, você vai ver que junto aos ramos dos tomates, você vai ter algumas varas que estão atreladas ali para gerar um suporte, um apoio, para que na frutificação não comprometa as hastes, os ramos. Então é dado um apoio, é isso que Paulo está dizendo. A gente se põe aí um do lado do outro, e eu sou teu apoio. Você está fraco, você está se sentindo, sabe que não vai vencer, nós estamos aqui juntos, e juntos nós vamos vencer, juntos nós vamos vencer, juntos nós vamos vencer. Essa não é a mensagem que eu quero pregar, irmãos. Eu estou brigando com o Espírito Santo aqui. E a terceira coisa que precisamos alcançar, conhecer sob o Espírito de sabedoria e revelação, é o versículo de número 19. E qual é a suprema grandeza do seu poder? Poder de quem? De Deus. Amém? Para com os que cremos. Quantos creem aqui? Diga aleluia. E aí diz: segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo sentar à sua direita. Esse é um poder. E Paulo usa 3 palavras aqui. Ele usa poder, eficácia, força, e mais uma vez ele usa a palavra poder. Amém? E ele não está usando apenas uma palavra poética, porque ele está se referindo ao poder de Deus, o mesmo poder que ressuscitou o corpo de Cristo. Quando o corpo de Cristo foi ressuscitado, irmãos, debaixo do poder de Deus, o corpo humano de Jesus, 3 dias ali na sepultura. Imagina tudo que estava ali sobre o corpo de Cristo, para segurar esse corpo, para deter esse corpo. Porque se o corpo de Cristo não ressuscita, a nossa fé é em vão. Se o corpo de Cristo não ressuscita, pior do que a nossa fé em vão é o fato da obra de Cristo ter sido em vão. Tudo que Jesus fez foi validado por meio da ressurreição. E quem ressuscitou o corpo não foi o próprio Cristo, mas o poder de Deus que atuou no corpo humano de Cristo, que o fez levantar da morte, do inferno, do Hades, do pecado, do mundo, de tudo aquilo que queria segurar o corpo de Cristo. Esse poder ressuscitou o corpo. É o mesmo poder, Paulo está dizendo, que opera na minha vida e na sua vida. Não tem pecado que vai te segurar, não tem Hades, não tem inferno, não tem morte, não tem mundo, não tem nada que pode te prender, te segurar, quando você opera a eficácia da força desse poder de Deus na tua vida. Precisamos de sabedoria. Estão comigo? Precisamos da revelação de Deus, porque não sabemos como operar isso com o nosso próprio entendimento. Como eu vou operar esse nível de poder, de eficácia que está na minha vida e na sua vida? Você crê na Bíblia?
Então a Bíblia está dizendo: está em mim, em você. Mas por que nós não vemos tanto isso hoje? Porque nos falta essa sabedoria e revelação. Sabedoria e revelação. Paulo diz assim: eu oro incessantemente. A partir de hoje, irmãos, aqui nessa igreja, nós vamos orar incessantemente para que nós, plenitude de vida, recebamos do Pai espírito de sabedoria e revelação a cada dia, para operarmos no conhecimento de Cristo. Mas a mensagem que eu quero pregar a vocês está aqui, nos versículos posteriores. Esse mesmo poder que levantou Cristo, ressuscitando dentre os mortos, estou lendo o versículo 20, e fazendo-o sentar à sua direita, nos lugares celestiais, acima do que? De todo principado, e potestade, e poder, e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés. Todas estas coisas foram colocadas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu a quê? A igreja. O deu o quê? Obrigado pelo teu amém, obrigado pela tua empolgação. Se você acha que a igreja são essas paredes, então, irmão, você nunca vai conseguir operar isso. Se a igreja para você é um lugar aonde você vai, então você não entendeu o que é igreja. Essa é a nossa dificuldade, porque definimos igreja como se fosse simplesmente um lugar aonde a gente vai. Mas a igreja recebeu todas essas coisas da parte de Deus. Amém? E aí no versículo 23 explica aqui algo poderoso, a qual é o seu corpo. Amém? Então Jesus tinha um corpo físico, agora ele tem um corpo corporativo. Antes ele tinha um corpo humano, agora ele tem um corpo, igreja, que é composta de gentes, de pessoas, de todas as nações, línguas, povos e raças, porque Deus escolheu dentre nações, povos, línguas e raças, amém? Escolheu, aleluia, e os convidou para serem parte dessa edificação chamada corpo, que é a igreja, corpo de Cristo, para que Ele seja o cabeça.